Alô, alunos do Genária Viana, professor Márcio Macedo, especificamente meus alunos do segundo ano. Nós hoje vamos estudar um assunto muito importante, tá? Triângulos e polígonos. Esse capítulo eu vou dividir eles em 3 videoaulas para vocês, tá? Para ajudar vocês. Na primeira parte a gente vai falar sobre triângulos, a segunda parte sobre polígonos especificamente, e a terceira parte nós iremos realizar alguns exercícios. Então vamos junto, vamos nós. Ângulos opostos pelo vértice, a gente tem que começar estudo de triângulo por ângulos opostos pelo vértice, porque como a gente sabe, o triângulo é feito por ângulos agudos ou obtusos. E aí a gente tem que lembrar que um vértice sempre vai determinar ângulos congruentes, sejam eles um vértice simples ou sejam eles em retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós sempre teremos ângulos congruentes ou correspondentes, tá? Isso vai auxiliar demais na hora de a gente resolver os exercícios de triângulos. Então vamos começar a brincadeira agora. Bem, elementos de um triângulo. Vamos lá, vamos lembrar todo mundo. Primeira coisa, aquela base que a gente aprende lá no 7º, 8º ano. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Então, ó, a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. Então, se eu somar esses ângulos internos aqui, tem que dar 180 graus. Se eu somar um ângulo interno com o seu ângulo externo, ou seja, se eu pego ângulos aqui, ó, interno mais o externo, tem que dar 180 graus também. E outro muito, mas muito importante também, é o ângulo aqui, ó, o ângulo externo sempre é igual à soma dos internos opostos. Então, se eu pego esse ângulo aqui, ângulo, por exemplo, P, tá? Esse ângulo P com o ângulo Q, são ângulos internos. Se eu somá-los, ele vai ter o valor desse ângulo externo aqui. Então, o ângulo externo é sempre a soma dos internos opostos. E não importa a figura, isso vale para triângulo, mas vale para qualquer polígono, tá? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre será 360. Isso vale para triângulo, mas também para qualquer polígono. Próximo elemento, a base média de um triângulo. Base média de um triângulo. Teorema da base média. Teorema da base média de um triângulo fala o seguinte: se eu tenho um lado qualquer, defino o ponto médio desse lado, ou do outro lado, defino outro ponto médio. Se eu unir esses segmentos, ele sempre será paralelo à sua base e ele terá o valor dividido por 2, ou seja, esse cidadão MN aqui vale a metade de BC. Se eu tivesse feito de outro lado, ele valeria a metade, sempre valerá a metade da base, tá ok? Então, teorema da base média, por isso o nome base média, ele sempre vai valer a metade da sua base. Mas para isso, esses pontos têm que ser pontos médios de seus lados. Não podemos esquecer desse detalhe, tá? Próxima coisa aqui, vamos relembrar algumas sevianas, alguns pontos notáveis fundamentais. Primeiro deles, a seviana mediana. A mediana que aqui está, esse primeiro caso aqui, ó. A mediana irá determinar o baricentro. O que é a mediana? Se eu pego o ponto médio de cada lado e uno ao vértice oposto, então o ponto médio desse lado unido ao vértice do lado oposto, ponto vértice desse lado médio, eu terei o que eu chamo de baricentro, que é o centro de gravidade de um triângulo. Ponto importante do baricentro, ele sempre vai dividir o segmento em duas partes proporcionais, que são elas: a parte próxima à base vai valer 1/3 do total. A parte de cima da base sempre valerá 2/3 do total.
ok? Não esqueçam disso, tá? O baricentro define o segmento nessa proporção: 1/3, 2/3, a parte maior, 2/3, a parte menor, 1/3. Segundo a Seviana, a altura determina como ponto notável o ortocentro. Esse ortocentro pode estar tanto na parte interna quanto na parte externa do triângulo. A terceira Seviana, mediatriz, determina o circuncentro. O que é o circuncentro? Então, o circuncentro será o ponto onde eu tenho o centro da circunferência que vai circunscrever este triângulo. Mediatriz, para quem não sabe, é o mesmo ponto médio lá do baricentro, só que ela irá fazer 90 graus com o lado e não vai unir ao vértice, tá? Então, circuncentro, circunferência por fora. E a bissetriz irá determinar o incentro, que é o ponto da circunferência interna, ou seja, ela toca todos os pontos. E aí, se você verificar, você vai ver que do ponto do incentro até o lado, eu tenho o raio da circunferência. Olha aqui, ó. Esse cara aqui é o meu raio da circunferência. Ok? Tá valendo? Próximo elemento, aí vai o teorema do bico. Por que teorema do bico? Isso é um caso particular e fundamental. No triângulo equilátero, todos, sem exceção, os pontos notáveis se encontram em um único lugar. Por isso a gente chama de teorema do bico. O baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, todos eles se encontram no mesmo lugar. Ok? Bom, gente, esse foi o caso de triângulos, elementos que a gente tinha que relembrar, estudar para resolver alguns exercícios, tá? A nossa próxima aula agora eu vou falar com vocês sobre polígonos. Aguarde que está chegando já para vocês. Um abraço, um beijo.